dia! Bom dia, mulheres lindas! Como vocês estão, suas lindas? Sextou! Essa semana foi mais curta, né? Porque nós tivemos feriado e a gente piscou, já chegou a sexta-feira. E hoje eu vou trazer uma palhinha para vocês aqui no Café Empreendedora, que é para falar um pouquinho sobre estresse e medo. Mas eu vou dar algumas pinceladas para vocês sobre esse assunto, porque de tarde, hoje às 14 horas, eu tenho uma websérie que chama Mãe Empreendedora, tá? Em parceria com um grupo de empresárias da cidade de Ribeirão Preto. Nós somos em 16 mil mulheres empreendedoras e empresárias. E lá eu vou tratar bastante sobre esse assunto hoje, tá bom? Então, vai lá, aproveita e segue já o perfil, tá? Tanto deles, Joia Rara Empreendedoras RP, como o meu. Às vezes dá certo de eu fazer simultâneo. Se eu fizer simultâneo, você já assiste pelo meu perfil. Senão depois eu compartilho o link lá da gravação com vocês através do meu perfil. Mas é legal assistir ao vivo, porque se você tiver perguntas, você acaba fazendo as perguntas lá para mim ao vivo, tá bom? Então bora lá. Sexta-feira, sextou. E eu queria falar um pouquinho sobre estresse. Estresse e medo. Por que esse tema hoje na sexta, né? Porque geralmente, vocês já notaram que no final de semana a gente costuma ficar mais corajosa? No final de semana a gente fica mais corajosa, né? Final de semana a gente esquece os medos, a gente esquece o estresse. E aí a gente já fica sempre mais feliz. E por que que isso acontece? Porque o que é o estresse? Estresse é uma reação que o nosso corpo tem quando a gente se sente extremamente desafiada, quando a gente se sente, não vou nem dizer desafiada, quando a gente se sente ameaçada. Então, quando a gente tem muita pressão e se sente ameaçada por alguma situação, a gente tem estresse, né? Que são aquelas reações que a gente tem no nosso corpo. E quando isso é muito mais forte, a gente passa a ter medo também, né? O que é o medo? O medo é uma emoção, é um sentimento que faz com que o nosso corpo recue, porque ele está percebendo que ali ele vai ter alguma situação que ele não consegue combater, né? Então a gente sente muito medo. E por que a gente sente tanto estresse e tanto medo? Geralmente porque aquilo que a gente está se propondo a fazer, ou aquela pressão que a gente está sofrendo, a gente não encontra os recursos que são necessários para que a gente desenvolva. Então, se você não tem o recurso necessário para desenvolver aquilo, você se sente extremamente estressada, pressionada e até com medo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem ali um parente seu, um amigo, uma pessoa muito próxima a você que está passando muito mal ali e você não é médica. E você, o que acontece? Você entra num processo de medo, de estresse, porque você quer ajudar de alguma forma e você não consegue. E vamos dizer que você esteja num lugar que você não tem telefone para chamar ninguém. Aí esse estresse é tão grande, essa pressão fica tão fulminante ali que se torna medo. Medo às vezes de perder aquela pessoa que você ama, medo de não conseguir resolver ou ajudar aquela pessoa. Então a gente sente medo, muito estresse nessas situações, tá bom? Agora, vamos imaginar que você está lá com essa pessoa está passando mal, só que você é médica. Vamos supor que você é médica. Você vai sentir pressão, sim. Você vai sentir um pouco de estresse, sim. Mas você vai conseguir agir. Por quê? Porque você tem ali as condições necessárias para dar o suporte para aquela pessoa que é sua amiga. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma situação de pressão que é uma situação de pressão adequada para aquilo que a gente tem de recurso, de conhecimento, a gente entende que aquele estresse é um desafio, então a gente se sente desafiada. É um pouco difícil, né, resolver aquela situação, mas a gente se sente desafiada para conseguir. Se você não tem o recurso necessário para que você consiga resolver aquela situação, é onde você se sente extremamente estressada, é onde a pressão fica muito forte sobre você e ele se torna depois medo, tá? Então, o medo, ele vem depois dessa questão do estresse, tá? Então, começa a observar. Quando você estiver sentindo muito estresse, observe o porquê que você está daquele jeito. O que foi que desencadeou a situação estressante na sua vida, tá? Porque ali, com certeza, tem alguma situaçãozinha que você naquele momento não está se sentindo capacitada para resolver. E aí o que acontece? Quando você descobre
né, que você está se sentindo pressionada porque aquela situação você não tem um recurso imediato para resolver, você consegue das duas uma. Você consegue ou adquirir o recurso para você resolver a situação. Às vezes te falta treinamento, te falta conhecimento, às vezes falta recurso financeiro, depende de qual é a situação. Então você vai lá e resolve, porque você já descobriu a causa. Outra situação é quando o seguinte, você olha para aquilo e fala, não, eu percebi que para eu poder fazer isso daqui, para eu resolver essa pressão, eu preciso de um recurso que eu não consigo agora. E aí, tendo essa noção real do que está acontecendo, você consegue decidir. Decidir pelo quê? Decidir se você busca o recurso necessário para você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, ou se você realmente para com aquilo que você estava fazendo para eliminar a situação de estresse. O medo, ele vem num outro momento para a gente, que é o seguinte, que é quando você não identifica nenhuma coisa e nem outra. E não identificando nenhuma coisa nem outra, você não tem como agir. Como você não tem como agir, você começa a ficar com medo. Medo do quê? Medo de fracassar, se for uma questão de saúde, medo da morte, se for relacionado a um relacionamento, medo de perder aquele relacionamento. Então, tem uma série de coisas que vão desencadeando, né? Então, a primeira coisa é você visualizar o que está acontecendo que está te levando à situação de estresse. Identificou qual é o recurso que te falta? Porque o estresse é basicamente isso. Aquilo que te falta para você conseguir entregar aquele resultado que essa pressão está te ocasionando. Descobriu? Você vai lá e pensa se é possível você conseguir o que falta de recurso para você entregar isso que você precisa, seja para outra pessoa, para uma empresa, para um cliente ou para você, ou resolve realmente que você não quer. E se você já tiver passado dessa fase e isso tiver já se tornado medo, pavor, né, um certo desespero, aí é momento de realmente você parar mesmo, retroceder, porque você vai precisar fazer essa análise. Porque o medo, gente, o medo ele pode ser uma mola que vai te dar propulsão para que você alcance grandes objetivos, mas o medo, quando ele é muito grande, ele também pode te paralisar. Porque o medo, ele traz aquela sensação para a gente de perda. Então, quando a gente sente medo por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo entendem que a gente vai perder alguma coisa em decorrência daquela decisão que a gente está tomando. E aí é onde a gente sente muito medo. E quando a gente sente muito medo, a gente para. E aí, se você para, aí a chance de você ficar ali, desencadear uma doença emocional é muito forte. Por quê? Porque você não consegue resolver. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Passei para dar essa pinceladinha para vocês hoje sobre essa questão de estresse e medo. De tarde, hoje às 2 da tarde, eu vou estar ao vivo numa live que vai ser bem maior para a gente tratar desse tema. E eu vou dar algumas ideias, algumas dicas, algumas técnicas para vocês trabalharem a questão do medo de fracassar em alguma coisa e transformar isso em mola propulsora para vocês terem sucesso. Tá certo? Meus amores, um super beijo para vocês. Linda sexta-feira, ótimo final de semana. Eu encontro vocês de tarde às 2 horas da tarde e quem não puder estar lá de tarde, eu encontro vocês aqui de volta na segunda-feira, 10h10 da manhã. Ó, beijo, suas lindas, e a gente se vê.